ele trata protestante como herege. Quem pegou a fase antiga dele, ele dizia muitas coisas que protestante era isso, que protestante era aquilo, contrário ao ensino do Vaticano II, que inclusive o Vaticano II ele proíbe o proselitismo, o magistério pós-conciliar. Tanto que a gente tem o caso do padre Jefferson, que entrou em contato com o 007, o Guilherme, falaram assim, só um a gente tá te ouvindo, que ele falou assim, cara, que o padre Jefferson disse o seguinte, que o que eles estavam ensinando para ele não era considerado proselitismo, porque proselitismo era proibido, não podia praticar proselitismo com protestante. E aí ele dava Alguém tá escutando? Estamos escutando. Era meramente uma explanação da doutrina católica, não era uma prática proselitista. Eu acho que faria até muito sentido se os católicos dissessem que eles não debatem ao vivo, porque eles não querem praticar. Posso falar qual é o problema de vocês? Sabe qual é o problema de vocês? Eu vou falar qual é o problema de vocês. Espera aí. Agora alguém me dê a palavra. Deixa eu só ver aqui meu óculos. Cadê? Agora eu me esqueci. Tá bom, vamos lá. Ô Conde, só um minutinho. Com relação ao que eu falei sobre o magistério, né? Você está me ouvindo? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos boa noite a todos. Organizar. Então, o Conde subiu. Não, sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Peraí, deixa eu só fazer uma apresentação. Só fazer uma apresentação. Aqui está o Conde. Perfeito, tá? Sem problema. Ele subiu. A única coisa que eu peço para você é o seguinte: todos os pessoal aqui, o menos educado sou eu. O cara que xinga aqui sou eu. Mas eu não vou debater com você. O pessoal está aqui. Então é para trocar uma ideia, beleza? Então, no maior respeito, a gente já vai dar a palavra para você. Fala o que você pensa, a gente vai respeitar e, na devida proporção, a gente vai fazendo a dinâmica aí da Tudo bem, sem problema. Pode falar. Sem problema. Vamos lá. Vocês estão falando sobre a questão do magistério, né? Vocês estão tentando invalidar a ideia do magistério. Só que vocês ignoram uma coisa. A tradição judaica e a tradição cristã, e tudo que nós conhecemos em religião, são transmissões de pessoas. Vocês partem da pressuposição de que a Bíblia parece que caiu do céu com zíper ou alguma coisa, ou então com asinhas. Só que, dentro da tradição judaica como da tradição cristã, nós temos pessoas que transmitem ensinamentos, como também transmitem revelação. Então, a revelação escrita, como a revelação oral, é transmitida por pessoas que são, sim, autorizadas tanto do ponto de vista da inspiração divina, como também, muito do que nós sabemos é baseado nessas pessoas. Por exemplo, com relação ao magistério católico, só sabemos dos apóstolos a partir do magistério, não sabemos de outra coisa. A Bíblia foi dada pela igreja, Com relação ao que o nosso querido João Bobo falou aí, o que acontece é o seguinte: eu assisti o debate e, convenhamos, João, você foi um cara totalmente enrolador, você não respondeu absolutamente nada. Né? Você simplesmente enrolou. Posso responder agora, você aceita? Não, deixa eu falar. Eu vou dizer porque você... Não, mas você topa refazer o debate só eu e você, então? Eu te respondo na lata? Não tem problema. Eu vou dizer uma coisa. Você não respondeu sobre a tua escritura, você não respondeu absolutamente nada. Se você quiser, você só dá um ok. Fica quietinho aí. Eu não falei, eu não acabei de falar. O que acontece é o seguinte: quando vocês tentam invalidar o magistério, vocês não percebem uma conclusão lógica muito básica. Que o texto que vocês dizem seguir como sagrado é uma afirmação magisterial. E da feita que você declara que existe falibilidade do magistério, então necessariamente você vai gerar uma consequência lógica de que qualquer ensino magisterial será objeto de algum questionamento de dúvida ou mesmo de negação. Então, por exemplo, quando você afirmou, por exemplo, que... Eu fiz uma pergunta até básica para você. Quando você disse que os concílios ecumênicos, ou seja, os ensinos da igreja, eles são passíveis de negação, porque eles não são absolutamente confiáveis, só que tudo que nós conhecemos da cristandade, ela tem ensino do magistério. Quando você fala dos apóstolos, nós conhecemos os apóstolos pela ótica da igreja. Não conhecemos de outra forma. Porque o que chegou até nós foi através da igreja. A Sagrada Escritura não chegou através da igreja, através de pessoas que, através de gerações, transmitiram um certo tipo de conhecimento. Então, o que me parece? É que você anda em círculos. Você anda em círculos para tentar provar uma ideia, e na verdade você não provou no debate. O que você fez, basicamente, foi o seguinte: o que você fez foi atacar a ideia do magistério para isolar a escritura do magistério. Quando, na verdade, eu fiz uma pergunta básica para você e você não respondeu. E até gostaria de responder, e, por favor, não enrole, porque você é um cara completamente prolixo. Vai lá, então. Vamos lá. Se o cânon da escritura foi declarado inspirado infalivelmente pelo magistério, e quando você diz que o magistério é falível nas questões de fé e moral, então necessariamente você também está colocando em questionamento
a própria validade da escritura, porque a forma como entendemos a escritura é dentro da ótica do magistério. E eu fiz a seguinte pergunta para você: quem corrige o magistério se o magistério está errado? Você disse a escritura. Só que existe um problema. Como é que você pode garantir que essa escritura que você diz que foi decretada falivelmente é de fato verdadeira? Por quê? Quando falamos das autorias dos textos bíblicos, por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Cadê a Marcos pergunta, e João. Conde? Eu que sou prolixo e você não faz a Não, pergunta. deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Eu não acabei de Então falar. você tá sendo prolixo, eu tô esperando a Não, pergunta. fica quieto aí, fica quieto, te acalma. Eu vou te dar a pergunta. Eu vou dar a pergunta para você. Tá? Eu vou dar a pergunta para você. Você respondeu a escritura. Só que existe um problema. Você fez um jogo retórico, entender, muito desonesto. Diz o seguinte: não, é porque dentro da escritura, Pedro reconhece as cartas de Paulo como inspiradas, ou coisa parecida. Mas, meu filho, deixa eu falar uma coisa. Para a gente reconhecer que Pedro escreveu sua carta, para reconhecer que Paulo escreveu sua carta, nós precisamos de um reconhecimento que não pode ser bíblico, propriamente dito. Por quê? Se, da mesma forma que cartas são atribuídas a Pedro, a Paulo, também Apocalipse de Pedro, no caso, Evangelho de Pedro, o próprio Evangelho de Tiago, também são cartas que dizem ter autoria, e nem por isso a igreja reconheceu. E não reconheceu justamente porque existe também uma tradição apostólica. E tudo isso você negou, você simplesmente quis implodir isso, e não percebe o fato de que a escritura e o ensino cristão tem uma fonte. E vocês não percebem que a escritura e a oralidade, eles são meios de se transmitir um determinado tipo de conhecimento revelado, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, tanto da tradição judaica antiga como da tradição cristã moderna. Então, vamos fazer a seguinte pergunta: tá bom, vamos lá. Me diga uma coisa, já que você diz que o magistério é falível, você diz que os concílios ecumênicos são falíveis, tá? E, portanto, da feita que a escritura e tudo que nós conhecemos provém dessa instituição que você diz que é falível, e na verdade você está negando até o enunciado cristão, porque a Sagrada Escritura fala da infalibilidade da igreja. Então me diga, como é que você pode confiar na Escritura, como é que você pode confiar na Trindade, como é que você pode confiar nos dogmas de fé, já que você diz claramente que não existe dogma de fé? Peraí. Rapidinho, João. Vou responder, depois eu respondo. Gael, só uma coisa. Gael, lembra de se mutar, porque fica esse barulhinho chato ao fundo que você estiver falando, pra depois não aparecer esse barulho quando eu postar esse corte maravilhoso no meu canal amanhã, tá? Pode responder, João. Tá, primeiro que você falou uma coisa que nunca saiu da minha boca, que eu não acredito em dogmas de fé. Eu não acredito nos dogmas católicos prática, que claramente não são... isso que acontece. Na prática, tá vendo? Acontece. Eu deixei você falar, agora eu começo a você não deixa. Não, fica à vontade. Refaça a sua pergunta de forma objetiva, que você falou 5 minutos e eu não entendi o que você quis dizer. Não, eu fiz uma seguinte pergunta. Não, você não prestou atenção? Eu fiz a seguinte pergunta. Você diz que o magistério é falível, tá? Falível, inclusive, nas declarações dogmáticas. Então, por exemplo, você falou que um concílio ecumênico é falível, quando, na verdade, os concílios ecumênicos falam da infalibilidade, tá? E boa parte do que nós conhecemos de cristianismo, na verdade, praticamente quase tudo, desde o cânon bíblico até mesmo os dogmas de fé. Deixa eu falar, porra. Não, você fala que eu tô prolixo, não sabe fazer pergunta, cara. Eu não tô sendo prolixo. Eu estou explicando qual é o fundamento da minha pergunta. Eu estou falando, você afirmou que os dogmas de fé... Não, pera lá. Você afirmou que os concílios ecumênicos, como também o magistério é falível. Só que existe um problema. Os dogmas de fé são afirmados a partir desse magistério. Então, se esse magistério é falível, né? Se esse magistério é falível, então me diga uma coisa. Quem corrige o magistério falível? Essa é a pergunta. Sim. Quem corrige o magistério falível? Sim. A grande questão, Conde, é que você chama de magistério uma igreja que não goza de infalibilidade apostólica. Ela é fundada pelos apóstolos, mas ela não... A igreja, a pessoa que participa do processo epistemológico, não é infalível. O que você faz, Conde? Você chama a igreja do primeiro século de magistério, que é um conceito católico medieval. Você é totalmente anacrônico. Não tem nada a ver com o conceito católico medieval. Está falando besteira. Está falando bobagem. Os ecumênicos se declaram infalíveis. Ponto final. Os concílios ecumênicos... Me diga uma coisa. Então, eu acredito na Trindade. Eu acredito na Trindade. Em parte, evidentemente, existe uma historicidade da Trindade, mas existe uma afirmação dogmática da Trindade. Okay. Que foi necessária justamente por um gozo de infalibilidade da igreja. Eu que caí? Então me diga, não, você está dizendo que o magistério é falível. Então, se o magistério é falível, então tudo aquilo que foi transmitido pelo magistério é passível de falibilidade. E se é passível de falibilidade, logo, os documentos da igreja relacionados até o cânon bíblico podem ser falíveis. Posso responder, então?
Fica à vontade. Você está fazendo o seguinte raciocínio, Conde. Se o ente externo, que reconhece os dogmas de fé, ele é falível, então os dogmas são colocados em xeque. É esse o teu pressuposto? O problema é que a igreja não é um ente externo. Isso é um sofisma. A igreja não é externa ao seu ensinamento. Pera lá. Todo ensinamento que você tem parte da igreja. Como é que pode ser externo à igreja? Ô, Conde, externo em relação à escritura, cara. É isso que eu tô falando. Não pode ser externo à escritura, porque foi a igreja que disse que a escritura é inspirada. Então, Conde, ela tá Isso é fora. mentira! Ô, Conde, ela tá fora. Cala a fora boca, da Bíblia. não pediu sua opinião. Você quer que eu te responda ou não? Peraí. Peraí, parceiro, deixa o Thiago Não, responder. ô Conde, deixa eu te contar um negócio. Ele me pergunta, Não Como ele não quer que eu responda. Você tá muito nervosinho. Vai lá. Eu não tô, cara, eu tô de boa. É que você não consegue entender conceitos mínimos. Quando eu digo que a igreja é um ente externo, ela tá de fora da Bíblia, reconhecendo a Bíblia. Ela tá não fora, sai de não fora da consegue Bíblia. perceber Como isso? ela pode estar de fora se ela é a magista do ensino bíblico? Conde, cara, Vamos entenda ver o seguinte, onde é que foram os escritos, onde é que foi escrito o Novo Testamento? Foi escrito dentro da igreja, através de membros da igreja e de pessoas que participavam da igreja. Então como é que pode ser fora da igreja? Não, senão a gente não consegue manter um tema específico. Tanto que eu queria que o João respondesse isso, porque eu queria responder várias vezes. Responda, vamos lá. Tá bom, vamos lá. Reformula tua pergunta. Não, já fiz a minha pergunta. Você não sabe escutar porque você está perdido. Não, tá assim, bom, vamos lá. assim, Vocês estão dizendo o seguinte, eu vou desenhar. Vocês estão dizendo que o magistério é infalível. O magistério é infalível. Desculpa, é falível. Se o magistério é falível, então pela conclusão lógica, tá? O que é ensinado na igreja é falível. Então logo, mas só que o problema é que tudo que nós temos sobre noção da igreja, do cristianismo, vem da igreja, porque a igreja é o núcleo. É o núcleo do ensino cristão. Ela é o sujeito do ensino cristão. A escritura, na verdade, foi dada pela igreja, como também a tradição oral foi dada pela igreja, como também os dogmas de fé que os cristãos acreditam, foi baseado nos concílios ecumênicos. Da feito que você está dizendo que isso é falível, então isso é possível, é passível de questionamento e até de negação, como de fato está acontecendo com o protestantismo. Posso falar então? Cara, dá pra resumir Fica essa pergunta em segundos. Não, agora entendi. Vamos lá. Ó. Deixa o João responder sem interromper, pelo amor de Deus. Sim, Conde. O fato de um elemento, eu vou chamar externo aqui, mas eu creio que você já entendeu o que eu quis dizer. Ser falível, sim, ele é passível de falha. Agora, como que a gente se assegura de que ele não falha? Se o que ele afirma dogmaticamente é sustentável exegeticamente pela escritura, que é o registro histórico da tradição dos apóstolos. Você entende? Como que a igreja acertou? Não entendi, sabe por quê? Sabe por que não? Porque o próprio registro dos apóstolos também é uma afirmação dessa igreja falível. O próprio quê, então, como é que você pode dizer que o texto é infalível, se na verdade você está dizendo que a própria igreja também, quer dizer, a igreja, ela é objeto de desconfiança no âmbito da infalibilidade. Então, por exemplo, você está fazendo um círculo vicioso aí. Da feita que eu tenho o texto bíblico, justamente porque a igreja me deu o texto bíblico e diz, esse texto bíblico é verdadeiro, então você não pode afirmar claramente que o texto é verdadeiro a partir da falibilidade. Conte, vou explicar o que aconteceu para você. Olha, quem eram os inspirados que foram responsáveis por nos dar a revelação de Jesus foram os apóstolos, correto? Perfeito. Esses homens foram comissionados pelo próprio Jesus para nos dar essa revelação de forma infalível, correto até aqui? Jóia. O que aconteceu, Conde? Vai falando que eu estou ouvindo. Espero que você não bata esse espantalho. Eu estou avançando o raciocínio aqui com você. Esses apóstolos, eles pregaram oralmente, nenhum protestante vai negar isso. O conteúdo da mensagem era infalível. Sim. Eu advogo aqui, o que eles escreveram é exatamente o que eles pregaram oralmente. Se quiser discutir a premissa, a gente pode discutir. E o que acontece, Conde? Esses apóstolos deixaram em seus escritos infalíveis. Por quê? Porque eles são infalíveis. Então, o apóstolo se auto-autentica. Na verdade, a igreja é infalível. Não, a igreja é infalível. Conde, o apóstolo se auto-autentica. Certo? Não é a igreja que reconhece. Não, ele não se auto-autentica. Como é que você confirma que as cartas de Pedro foram escritas por Pedro? Para eu poder dar a minha opinião sobre. Aí depois o Conde continua. Aí se ele quiser atribuir... Perfeito, vamos lá. Então, tá. Eu quero responder. Tá. Não, deixa o João responder. Vamos lá. Vamos lá. Vai responder mesmo. Responde, conclui, acaba e depois a gente segue. Isso. Os apóstolos deixaram pelo menos 4 critérios para que a igreja acatasse o que era doutrina apostólica ou não. Você tem noção de quais são?
Sabe mencionar Sim, eu pelo sei. Mas sim, vai falando. Vai falando. Eu não gosto dessas suas armadilhas de que querer jogar uma retórica. Conclua a sua premissa. Aí Para eu vou aí, refutar. Olha os pontos que eles deixaram. Ortodoxia, quando eles disseram, mesmo que eu ou um anjo do céu pregue outro evangelho, não aceitem, então tem que ser ortodoxo. Outra coisa, o próprio critério das cartas circularem em todas, ou a grande maioria das igrejas, é apostólico também, porque Paulo mandava que a carta fosse lida em todas as igrejas. Outra coisa, ela tinha que ser ortodoxia, universalidade, apostolicidade, tinha que ser do apóstolo, o critério também está na própria escritura. Alguns que se passam por nós, mas não têm autoridade dos apóstolos. Provaram alguns que se dizem apóstolos, mas não são. Apostolicidade. E a última... Sim. O último critério é a antiguidade. Esse critério aqui é justamente para entender se o escrito do apóstolo é autêntico. Porque, como você disse, circulavam muitos documentos na igreja primitiva com o nome dos apóstolos. O que a igreja fez? Foi, olha, quem são inspirados para nós? Quais escritos são inspirados? Dos apóstolos. O que nós, de igreja, temos que fazer? Reconhecer os escritos dos apóstolos. Como igreja? Com o que os apóstolos disseram. Tem que ser ortodoxo, tem que ser universal, ou seja, católico, tem que ser apostólico e tem que ser antigo. A igreja só precisou reconhecer o fato, Conde, da igreja, deixa eu terminar, o fato da igreja reconhecer esses escritos não torna ela infalível. O cara que... Não, sabe por quê? O ouro, ele só é ouro quando o joalheiro ele reconhece que é ouro. Então você está negando a palavra do próprio Cristo. Porque, na verdade, o que acontece? Jesus Cristo fala que assistir a sua igreja até o final dos tempos e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Isso é sobre infalibilidade? Sim, Sim, a assistência do Espírito Santo significa que a igreja, quando ele diz em Mateus 16, 18, que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja, ele está afirmando claramente que existiu uma assistência do Espírito Santo que acompanhará a igreja para que ela não caia no erro. Agora, o problema é o seguinte, veja, eu vou dizer por que o seu raciocínio falha miseravelmente. Primeiro, quando você fala de texto bíblico, e você fala de autoria de texto bíblico, você está desvinculando a autoria do texto bíblico do ensino próprio da igreja. Porque, por exemplo, quando os apóstolos ensinam, eles não ensinam como algo à parte da igreja, eles ensinam como elementos e membros da própria igreja. Então, quando falamos do patrimônio da Sagrada Escritura, e falamos do patrimônio da tradição oral, e falamos também do patrimônio dos apóstolos, é um patrimônio da igreja, porque eles são a igreja. Igreja é o corpo místico, está em 1 Coríntios 12. Ou seja, existe a diversidade de Deus. Calma lá, eu vou terminar aqui. Então você está partindo de uma pressuposição. Quando você fala de texto bíblico, você parte de uma pressuposição retrospectiva de algo que foi confirmado pela igreja. Então, passa pelo crivo da igreja, sim, como passa pelo crivo doutrinário e da autoridade da igreja. Porque o próprio Paulo de Tarso disse que ela é a casa de Deus vivo, coluna e nome da verdade. Que tudo ela, bem. Inclusive, é um pouco místico de união de fé. Então, logo, quando você diz que essa igreja não é assistida pelo Espírito Santo, que a igreja pode falar, porque você faz uma confusão terminológica entre a igreja, no sentido da inspiração, da autoridade, inspirada, e a igreja, calma lá, a igreja como o quê? Na aplicabilidade dos seus fiéis. Você faz essa confusão com, aliás, todos vocês protestantes. Inclusive, vocês escrevem várias seitas, é por isso que vocês escrevem. Porque cada um acusa o outro de ser sectário. Então, fica nisso. Sem monólogo, sem monólogo. Está propondo outros assuntos que não tem nada a ver. Vamos lá. Não tem nada a ver. Você perguntou para mim. Você perguntou para mim. Você perguntou para mim quem reconhece a Escritura. Você não perguntou? Você não perguntou para mim quem reconhece a Escritura? E eu falei a igreja? Não, meu amigo, a questão não é essa. A questão é a seguinte, eu só estou confirmando a tua pergunta. Você não perguntou para mim? A escritura é falível ou infalível? Você perguntou para mim, João, quem reconhece a escritura? Eu falei que a igreja. A igreja reconheceu, tá certo? Bom. A igreja quando reconhece a escritura, é falível ou infalível? A igreja é infalível. Por que ela acerta? Não é porque ela é infalível. Pronto, perfeito, muito bem. Você vai deixar eu responder? Agora? Peraí. Você vai deixar eu responder? Você vai deixar eu responder? Fica à vontade, fica à vontade. Rapidão, Gaião. Você, Conde, você faz o seguinte raciocínio, Conde. Se a igreja reconheceu a escritura que é infalível, ela também é. É esse o raciocínio. Eu te pergunto, o ouro em matéria de fé moral, sim. Em matéria de fé moral, sim. Os conceitos são válidos, sim, em regime de infalibilidade. Só uma licencinha, por favor. Vou pedir pro Conde mais uma vez. Toda vez o João não está conseguindo complementar o raciocínio dele. E não deixa interromper, só isso. Interrompe. Tá bom, então vai lá. Termina aí, termina a lorota aí.
Vamos Vai lá, ô, cara. João. Vamos lá. Os textos que você usou não comprovam que a igreja não pode se corromper dogmaticamente. O fato de que... Sim, eu posso fazer a exegese do texto. Você sabe qual que é a palavra inferno lá no grego? Tem várias aí. Vai falando, vai lá. Você não sabe nem a palavra grega do aí, texto. Não, sim, mas você está fugindo do assunto. A questão, o que tem a ver o inferno? Aqui a gente não está discutindo o inferno. A gente está discutindo sobre a questão da autoridade da igreja. Olha só, então você está dizendo que a igreja não pode falar, não consigo falar. Deixa eu falar, cala a boca. Então não, cala a boca você, vai a merda. Olha aqui, fale objetivamente, não fuja do assunto. Vamos lá. Cadê a pergunta então, cara? Eu fiz uma explanação. Não, você esquece a pergunta. Eu fiz uma explanação. Você está falando sobre a questão da igreja poder errar em matéria dogmática. Você já tocou nesse assunto. Então, se a igreja pode errar em matéria dogmática, o que impede de dizer que a Trindade, por exemplo, seja inválida? Porque a gente comprova ela exegeticamente na Bíblia, Conde. Você consegue perceber que a lógica é simples? Tá. Quem comprova exegeticamente? Você comprova exegeticamente? Não, você tem critérios e razões suficientes para analisar o texto bíblico e chegar à conclusão se aquilo é apostólico ou não. Quem estabelece esses critérios? Posso falar? O próprio apóstolo. Não. O apóstolo usava a Trindade, por exemplo, no século I. Então me diga, quem estabelece objetivamente isso? Conde, eu já mostrei para você no debate. Você quer que eu mostre de novo que a Trindade está na Bíblia, cara? Você não mostra absolutamente nada. O que você faz é o seguinte: você apela a um subjetivismo da sua opinião sobre a Trindade. Então Só que na época. Para eu provar a Trindade na Bíblia para você, me pede. Não. A questão não é essa, meu filho. Tá bom, olha o medo que você tem de eu mostrar a Trindade na Bíblia. Os sabelianos usavam as três pessoas divinas dizendo que são apenas emanações do mesmo Deus. Onde é que está a Trindade aí? Tudo bem, então olha só. Olha sua lógica. Olha sua lógica. É maior do que o filho. Conde, olha sua lógica. Olha sua lógica. Olha sua lógica. Se existe... calma aí, Conde. Olha sua lógica. Você fala o seguinte: por mais que você consiga provar na Bíblia, se existe alguém interpretando errado, pronto, não dá para provar pela Bíblia. Não tem pessoas que interpretam errado o magistério ou eu estou enganado? Não sei se ele travou. Travou, né? Opa, pronto, voltou. Pode falar. Tá ouvindo? Posso falar? Deixa ele responder a pergunta do Garopo. Você ouviu minha pergunta? Não, mas eu nem fiz a minha proposição, cara. Léo, quero ele responder. Eu quero ver como é que ele vai responder isso. Você ouviu minha pergunta? Acho que ele tá fingindo que tá travando. Não é possível que travou justo nessa hora. Não, travou, justo, pode falar, pergunta. Bora lá, pergunte. É que você tá travado aqui, você tá ouvindo? Pergunte, vai lá. Vamos lá. Olha o teu raciocínio. Se existe a possibilidade de alguém chegar a uma conclusão diferente na escritura, prova que o sistema é inválido. Agora eu te pergunto, todo mundo concorda com o magistério ou o magistério é alvo de contradição também? Quem interpreta o magistério? Não entendi essa pergunta. Quando houve Niceia, Constantinopla, Calcedônia e Éfeso, encerrou a questão. Conde, eu tô pegando o teu argumento. Tô pegando o teu argumento. Conde, eu tô pegando o teu argumento e virando contra você para ver se vai funcionar. Você falou o seguinte: mas os arianos chegaram numa conclusão diferente. E as pessoas que olham o teu magistério falando uma coisa e chegam a conclusões diferentes? Comprova que é impossível chegar à verdade através do objetivismo. Não, calma lá. Você está fazendo uma confusão. Poxa, pera lá. Veja uma coisa. O magistério, no sentido de dogma e de fé moral, ele é mutável na Igreja Católica. O que você está pegando é o seguinte: você faz uma confusão que é tipicamente protestante de confundir, de fazer um embaralhamento de certos elementos que não têm necessariamente caráter dogmático. Nos aspectos onde há caráter dogmático da igreja, admite-se a discussão. Onde não há discussão, onde há elemento de dogma e de fé moral, encerrou a questão. Por exemplo, a Trindade. A Trindade é uma coisa que se encerra em Niceia. É claro que eu acredito, como cristão, que os apóstolos acreditavam nas três pessoas divinas, tá? Na mesma divindade. Só que o problema é que, para se afirmar isso, houve um critério de autoridade legítima e infalível para afirmar que aquilo é verdade. E não foi somente... E Niceia é o quê, meu filho? Niceia é uma autoridade legítima, episcopal, que é auxiliada pelo Espírito Santo, afirmando que a Trindade é um dogma de fé. Não, então quando você diz... Não, mas pera lá. Quando você diz que o magistério pode falar em matéria de dogma e de fé moral,
nada impede que alguém que seja antitrinitário pegue a Bíblia e interprete subjetivamente a Bíblia, tirando certas conclusões, dizendo esse dogma não é válido. Como, aliás, aconteceu no protestantismo do século XVI, com os unitaristas, com os sicilianos e assim sucessivamente. E ninguém pode fazer isso com o catecismo? Pegar o catecismo e interpretar como quer? Ou é impossível que isso aconteça? Qualquer coisa, o problema não é esse. O problema é o seguinte, o que está discutindo é o critério autoritativo. O que você está dizendo é o seguinte... É impossível interpretar o catecismo de diversas formas? É impossível ou não? Depende o que você está falando. Você está jogando um tipo de argumento retórico que não cola naquilo que nós estamos falando. O catecismo não é... Vamos lá. O catecismo, ele é o quê? Ele é uma sistematização, né, do ensino católico, tá? Mas o catecismo por si mesmo, ele não é dogmático. O dogmático são certos princípios que você pode encontrar no catecismo. Você faz uma confusão, como aquela besteira que você falou da enciclopédia católica. Isso mostra que você não tem um infalível judaico. Tá no mesmo nível, então. Não, para com esse tipo de retórica nojenta, que eu já estou falando já. Você falou da enciclopédia católica, eu estou falando do magistério judaico. Você está fugindo do assunto, para de fugir do assunto e vamos no assunto da questão. Você afirmou claramente que o magistério católico é um magistério falível. Se você está afirmando que o magistério é falível, o que impede de alguém achar que, sendo falível, a Trindade seja falível? Porque é exegeticamente comprovável na Bíblia. Não, pera lá. Não, como também na própria Bíblia nós temos adventistas, como também na própria Bíblia nós temos anglicanos, socinianos, como vários na tipos própria de Igreja Católica nós temos teologia da libertação, Red Thread, sede vacantista, continuista, modernista, sede privatista. E aí fica nessa putada, meu. Fica nessa putada em que o critério autoritativo é assim. E agora todo mundo fica em silêncio. Deixa eu falar rapidinho, pelo amor de Deus. O Conde falou... Eu ou você? Então... Deixa eu perguntar uma coisa rápida. Então, o que acontece é o seguinte, Para de falar mais. Deixa eu falar. Ó, você falou que os concílios ecumênicos da igreja são infalíveis. É uma decisão infalível do magistério. Beleza. O terceiro concílio de Constantinopla, aquele que declarou o Papa Honório herege, era infalível também? Eu precisaria avaliar, porque eu já li há muito tempo sobre essa história do Papa Honório, tá? Sobre o Papa Honório, tá? Existe uma discussão, uma controvérsia sobre essa questão, tá? Sobre essa questão. Só que o caso é o seguinte, vamos pegar o seguinte, no caso do Papa Honório, existe uma controvérsia muito grande com relação a isso, e que até hoje nunca foi resolvida suficientemente, tá? Veja que a questão dos concílios ecumênicos, em geral, tá? É claro que eles são debates bastante complexos, como, por exemplo, Nicéia. Vamos pegar o caso de Nicéia. Nicéia, ele estabeleceu os termos do quê? Da consubstancialidade do Pai e do Filho e da questão da divindade, tá? Tá? Mas houve a necessidade de Constantinopla, por quê? Porque mesmo no Concílio de Nicéia havia uma transcrição que realmente caberia um aumento da complementação, porque o papel do Espírito Santo não era muito bem afirmado ali, tá? Então você vê que, por exemplo, quando há problemas relacionados ao concílio, até mesmo do Papa Honório, que você está colocando, quem resolve os problemas do concílio é um outro concílio. Então, por exemplo, dentro da história da igreja, você tem, evidentemente, certas formulações doutrinárias que elas acabam se desenvolvendo justamente para corrigir o entendimento da própria comunidade cristã. Vamos analisar o caso dos 4 concílios ecumênicos: Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, tá? Por exemplo, nós temos em Nicéia e Constantinopla a afirmação da Trindade, né? A afirmação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como, de fato, ele se propõe, tá? Em Éfeso, nós temos o quê? A Theotokos, a questão da Mãe de Deus. Por que a Mãe de Deus? Porque surgiu uma heresia chamada a heresia nestoriana, que estava separando as 2 naturezas de Cristo. Então, teve que declarar a questão da união postática, ou seja, a união das 2 naturezas na mesma pessoa, tá? E nós temos, no caso, Calcedônia, que tem uma heresia, a heresia do monofisismo, que afirmava, basicamente, que Cristo só tinha uma natureza divina, e que a natureza divina praticamente absorvia a natureza humana de Cristo, tá? Então, vejam que, quando você diz que os concílios ecumênicos não gozam de infalibilidade, a primeira coisa que você tem que se perguntar é, se eles não gozam de infalibilidade, qual é a autoridade que afirma que eles são falíveis? Você não pode dizer que é a Escritura, porque é a Escritura segundo a sua ótica particular. Como, aliás, vocês, por exemplo, todos vocês têm credos completamente disparatados entre si. E isso mostra claramente o quanto o protestantismo, ao demolir o conceito da autoridade,
acaba fazendo que a resposta vem todos sejam autoridades e ninguém seja autoridade. Você fica 10 minutos falando e você nem responde objetivamente a questão. E aí, quando a gente tenta responder, você interrompe em 5 segundos. Eu queria só comentar rapidinho, Gaião. Você permite eu queria aqui 2 comentar minutos. antes. Você já comentou demais. Minha vez já. Tá. Ó, vamos lá. Eu espero Fica calado, Bosório. Fica calado. Eu vou até iniciar um cronômetro aqui para ver quando que eu vou ser interrompido. Primeiramente, a questão... Já interessar nessa questão de Honório, Nicéia 2, que é o 7º Concílio Ecumênico, você encontra isso no Papal Encíclicas Online, que é um site que é aberto, que tem o decreto de Nicéia 2, nele consta Honório como um herege condenado. Pela essa questão do monoteísmo. Eu preciso dar uma revida ali, porque já faz tempo que eu li isso. 20 segundos que eu fui interrompido. Deixa eu terminar minha linha de raciocínio. Um erro muito comum que eu vejo na argumentação do Conde, eu não vou nem entrar nessa questão de prolixidade, porque eu consegui resumir a afirmação dele em 3 segundos, mas que é a questão de se a igreja não é infalível, os dogmas, os concílios não são infalíveis, então o dogma ele poderia ser contestado. Só que isso não é um erro de falácia de autoridade retroativa, né? Porque pensa, a ciência, os cientistas são falíveis. Um cara que ele publica um artigo científico, ele é falível. Se ele diz, ele pode estar errado numa concepção que ele tem sobre um átomo, sobre o funcionamento do universo, esse tipo de coisa. Então, isso significa dizer que a ciência que a gente tem, o livro de ciências, ou a ciência universitária, ela pode estar passiva de mais ou de todos os erros possíveis. Isso não impede vocês de achar que vocês conseguem pegar um foguete para o espaço e respirar ar. Isso não impede vocês de deixar de acreditar que é a Terra que orbita em torno do Sol e não o contrário. Porque mesmo existindo margem para erro, margem para falibilidade em ciências humanas, matemática, física, etc. e tal, o fato de existir falibilidade não anula, em casos específicos como o caso da teologia, o caso da ciência, o caso da matemática, uma certeza ou uma confiança dentro de um sistema que já está consolidado. Então, isso é uma falácia de muito óbvia, entendeu? E outra coisa, o Conde, ele fala de muita petição de princípio e petições de princípio que exigem a definição de conceitos. Por exemplo, o Conde diz que a igreja que criou a Bíblia. Qual igreja? Quem está definindo como igreja? Está definindo a igreja de Roma, a igreja católica romana, ou todas as igrejas que de alguma forma hoje em 2026 se identificam como igreja ou como igreja católica? Porque muitos desses códex que pertencem à Bíblia hoje, eles pertencem a um território que na Idade Média, no século XVI, ou até mesmo hoje em dia, pertenciam à autoridade da igreja ortodoxa, da igreja ortodoxa oriental, que é miaficista, da igreja nestoriana, algumas da igreja católica romana, mas de forma geral, a manuscriptologia ela tende a preferir a igreja católica ortodoxa, que seria a igreja lá da Rússia, da Grécia, etc. e tal. Isso não significa dizer que eu tenho que prestar continência à autoridade dos dogmas deles e às inovações e às corrupções, da mesma forma como um católico ele claramente consegue conceber isso. Então, isso acaba sendo um argumento de petição de princípio de que eu tenho que aderir tudo ao que a igreja católica romana define, porque um livro específico, de uma edição específica de uma Bíblia que eu tenho, ele foi utilizado de um manuscrito que está dentro da Biblioteca do Vaticano, ou de uma biblioteca em Ashton, em Paris, ou etc. e tal. Isso é uma outra falácia. Então, assim, primeiramente... Na verdade é o seguinte, você é relativista. Você está sendo relativista. Eu não interrompe quando eu falo. E aí eu não te interrompo quando você fala. Então encerra logo que eu vou falar. Eu já preciso dormir. Vamos lá. Por 10 minutos eu estou falando a 3. Eu estou cronometrado aqui. Então, o que acontece? Primeiramente, que a gente tem que definir. A igreja definiu quando. E quando a gente vai ver a posição que se encontra na Enciclopédia Católica, que é uma versão que tem imprimatura em Nihil Obstat, é que o cânon católico ele foi feito no Concílio de Trento, na época que Lutero já estava morrendo. E o próprio Concílio de Trento, eles dizem o seguinte, que não existia consenso entre os participantes do concílio sobre quais livros deveriam constar no cânon bíblico e sobre a apócrifa, qual o tipo de autoridade que ela poderia desenvolver. Tudo que a gente tem o caso do cardeal Cisneros e do Cisneros Ximenes e do cardeal Caetano, que o cardeal Caetano ele vai reinterpretar os concílios norte-africanos, que são concílios regionais, não são concílios globais e ecumênicos, não tem autoridade para vincular toda a igreja. Quando Santo Agostinho e quando os concílios norte-africanos eles consideram a apócrifa no cânon, esse conceito de cânon é basicamente que esses escritos eles poderiam ser lidos para edificação, mas nunca para poder fundamentar a doutrina, porque eles tinham erros. Então, aí vem a diferença de você conceituar, porque se o conceito do cânon em Agostinho e na igreja norte-africana de fato abarca
livros que não podem ser usados como doutrina, que contradiz o que o Concílio de Trento diz. O Concílio de Trento diz que a apócrifa ela pode ser utilizada para basear a doutrina, sim. Ela coloca um nível de igualdade, que foi o principal motivo de discussão, e que não teve, se não me engano, 51% das aprovações para poder ir ao cânon daquela forma. E outra, se o cânon tivesse sido resolvido antes de Trento, a gente não teria a Igreja Ortodoxa discordando desse cânon. Na verdade, a Igreja Ortodoxa, ela nunca nem definiu um cânon na posição que hoje ela assume. O que a gente tem, por exemplo, no Grão Catecismo de Moscou, que na época do século XIX, que é feito por o santo, acho que São Filareto de Moscou, feito por um concílio aprovado pelo monarca dos Romanov, diz o seguinte, que o cânon correto no Antigo Testamento contém os 22 livros. Ele vai numerar os livros de acordo com a mesma lista que os protestantes seguem, dizendo que a apócrifa ela não tem essa autoridade porque ela não foi acolhida pelos judeus como livros autoritativos. Em que época foi isso? Só tiro uma dúvida. Em que época foi isso? Em que época foi isso na Igreja Ortodoxa? 1800 e alguma coisa, mas você não pode me interromper agora, porque eu estou falando... É a influência do protestantismo. Depois eu falo sobre isso. Vamos lá. E aí o que acontece? E aí essa posição que ela tem. Então, a Igreja Ortodoxa ela não reconhece uma definição de um cânon no século IV. Só que se você remontar ainda mais um pouco ao Concílio de Jerusalém... Não existia a Igreja Ortodoxa no século IV. 1670, mas aí a gente pode dizer que o catolicismo romano também não existia, mas você não me interrompe quando eu falo. Essa é a questão. Não, a Igreja de Roma existia, sim. A Igreja de Roma existia. Não pode fazer alegações e conceitos... Porque existia, meu filho. Meu Deus, olha... Entendeu? Porque se o seu conceito ele passa a ser meramente uma posição de fé sua, a gente não tem debate nenhum. A gente tem justamente que provar. Posso fazer uma consideração antes de dormir, por favor? Seja sucinto, Gaia. Mas assim, eu tô falando há 6 minutos, você falou há 10, cara. E eu estou passando muito... Não, mas aí que tá, seja sucinto. Não, é porque vocês jogam a coisa e depois querem que eu responda. Vamos lá, seja sucinto. Mas você vai conseguir responder tudo isso, porque eu tô abordando só cânon. O Concílio de Partav, que foi feito que é vinculante para a Igreja Armênia no meu Deus do céu, quanta encheção de linguiça, seja objetivo. Ele vai, cala a boca. Eu pedi educadamente, agora eu tô falando, cala a boca, cara. Deixa o cara falar. O cânon bíblico, no mesmo número de livros que os vai merda, vai. Pronto, na hora eles definirem a apócrifa, é só dar o endereço da casa da sua mãe que eu vou lá. Ela não pode ser usada para estabelecer mais fácil pegar a puta da sua mãe. Vamos lá. Então, quando o Conde diz que a igreja definiu o cânon, na verdade, o que ele está querendo dizer é que a Igreja Católica Romana, no Concílio de Trento, depois de a reforma acontecer, depois de existir todos os cismas possíveis da cristandade, Igreja Ortodoxa, Igreja Ortodoxa, Nestorianismo, Rusetismo, etc. e tal, é essa igreja que diz respeito somente à identidade dele, definiu o cânon. E aí ela não tem valor nenhum nesse debate. Isso aí. Você só está comprovando o fato de que o cânon bíblico dependeu de uma tradição e de uma institucionalidade da igreja. Meus parabéns. Sim. E aí a gente tem esse problema, que é um problema de dificuldade em definir termos, e é a falta de definição desses termos, por essa questão de... Não tem nenhum problema de definição. Você está colocando critérios de autoridade que definir a escritura. O meu cânon. E isso não se faz num debate acadêmico. Entendeu? Então, assim... Não, acho que eu já falei, eu vou me limitar a essa questão do cânon, porque aí dá tempo de responderem. Mas é basicamente isso. A afirmação que o Conde fez, ela é errônea, ela é enganosa. Olha, ela é só uma observação. Você mesmo provou, através da sua argumentação, que o cânon bíblico depende de igreja. Depende de uma autoridade. Pronto, você... Ô, Marisol, ele tá mutado. Agora desmutou, pode falar. Mas aí você... Meus amigos, eu vou ter que dormir. Eu vou ter que dormir, que amanhã eu tenho que trabalhar, tem coisas a fazer. Um abraço a todos, um beijo na bunda de vocês. Você não tchau. Você não está contestando a minha alegação de que você mentiu, que é justamente a alegação de que a Igreja Católica não definiu o cânon, porque se a gente tem um cânon... Conclusão, veio, xingou a mãe dos outros e vazou. Tá bom, o Vitório pegou o cânon do cu dele, não pegou da Igreja Católica. Tá bom, Gaion. Tchau. Beijão na sua Eu não sabia que era o cânon correto, então. Quando foi que a Igreja definiu o cânon? Cara, você é um baita enchedor de linguiça, não falou... Uma coisa, Conde, olha só, se a Igreja Católica definiu o cânon antes de Trento, isso não significa dizer que a Enciclopédia Católica, que tem a aprovação do Bispo de Nova York, arcebispo de Nova York, que tem um imprimatur e um obstáculo, não estaria caindo em heresia fugiu, em blasfêmia? Já foi. Ei, Gaião, deixa só eu concluir aqui que aquele porco chauvinista, no final das contas, não respondeu nada, né? Eu ia deixar uma pergunta para ele. Quando Agostinho ele fala na Epístola 82 que somente a Escritura é livre de erro, ele está sendo infalível ou não? Não, espera lá, veja bem.
Para que esses truques aí. Aí olha só. Aí ele correria para aquela fala lá contra os maniqueus. Mas eu não creria na autoridade do evangelho se não me fosse movido pela Igreja Católica. Ele sempre corre para essa fala dos maniqueus. Só tem um problema. Dizer que a Igreja Católica de Agostinho é a Igreja Católica nos moldes papais, nos moldes papistas, é anacronismo. Entendeu? Porque o que acontece? A infalibilidade deles é uma infalibilidade seletiva. Outra coisa, eu vi que ele levou a mão à cabeça quando reclamou da enciclopédia católica. Ou seja, esses caras escolhem o que querem acreditar. O catolicismo deles é um catolicismo self-service. Não interessa se as obras elas são livres de erros morais e teológicos e têm autoridade para circular do próprio magistério. Entendeu? Eles escolhem o que eles querem acreditar. Na igreja ortodoxa, você não tem direito de você levantar a voz contra o bispo. Teve um debate agora entre um católico se fazendo de ortodoxo e um ortodoxo falando assim, qual é a posição do seu bispo? Não, mas é claramente... Não, qual é a posição do seu bispo? O conde, que não é ordenado, que não é nada, ele não tem condição. Inclusive isso está naquele documento que você... Ele não tem condição dele dizer uma vírgula contra aquilo que um documento aprovado pelo arcebispo de Nova York disse. E o documento diz, o cânon bíblico, ele foi oficializado no Concílio de Trento. Tanto que eu falei, o argumento dele, ele vai remontar ao argumento dos sínodos norte-africanos que não tem autoridade ecumênica. E aí a gente volta àquela questão do porquê que o Caetano não sabia que esse concílio, que o cânon de fato já tinha sido determinado nesses concílios africanos, e também o fato do cardeal Ximenes. E o fato justamente de, durante as discussões sobre cânon no Concílio de Trento, você não tem uma unidade de entendimento, você não tinha uma tradição de fato. Ô, Conte, quer uma pergunta? Quer uma pergunta top aí para você responder? Manda aí. Vai, já que foi o magistério da Igreja Católica que reconheceu o cânon da Escritura, o que você fala de Irineu de Lyon falando que foram os judeus e os pagãos que reconheceram lá quando Ptolomeu mandou traduzir a Septuaginta e nenhum livro deuterocanônico era escrito ainda? Como assim? Não entendi a sua argumentação. Vamos lá, ó. Irineu de Lyon vai falar que as escrituras foram reconhecidas quando Ptolomeu pediu para traduzir a Septuaginta. Quando isso ocorreu, por volta de 280 a.C., nenhum dos teus deuterocanônicos eram escritos ainda e eles já falaram que as escrituras foram reconhecidas. E aí? O fato da escritura ser reconhecida não quer dizer que outras escrituras não possam aparecer, porque se for assim também, eu não vou reconhecer o Novo Testamento. O Novo Testamento também é posterior. O Irineu falou que foram os judeus e até os pagãos que reconheceram a Escritura como divina. Os pagãos são infalíveis, segundo a sua lógica? Espera lá. Não, mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque Irineu de Lyon não está determinando dogmaticamente a Escritura, ele está dando uma opinião dele sobre a Escritura. Agora os pais da igreja não valem muito, parece, né? Mas ele não é isso. Não, pera lá. Ele fala Pera lá. Deixa ele responder, galera. Você está tirando uma frase de contexto, você está fazendo Então mostra o contexto que eu estou tirando. Fica caladinho aí. Você está fazendo uma retorção de um texto, tá? Que Irineu de Lyon não está discutindo nem mesmo a relação do livro do cânon. Ele não está discutindo a relação do cânon. Onde é que está citado a relação do livro? Me diga a relação do livro do cânon que está citado aí. Me diga. Não. O que eu falei é o seguinte. Onde do próprio é céu. Me diga a relação do cânon. É óbvio que ele não está falando de cânon. É óbvio que ele não está falando de cânon. Mas olha o que ele falou. Que as escrituras, Conde, foram reconhecidas pelos judeus e pelos pagãos quando a tradução dos 72 anciãos bateram. Você disse que quem reconheceu o cânon foi o magistério da Igreja Católica, sendo que os deuterocanônicos nem tinham sido escritos ainda. Vamos lá. Se for baseado no seu argumento, até o Códex Muratório pode ser reconhecido. Porque, na verdade, o que você ignora, porque você, no fundo, quer demolir a autoridade do magistério, tirando da sua bunda qualquer argumento, deixa eu falar uma coisa. Se a gente pegar, o que você está ignorando é que na fase de Irineu havia um debate sobre o cânon bíblico. Um debate. Não, ele não estava falando isso. Ele não estava falando isso contra os gnósticos. Pera lá, você está sendo desonesto. Eu vou falar por quê. O primeiro, Irineu de Lyon, ele não está afirmando de uma forma definitiva nenhum cânon. Ele está explicando a história de um cânon. E ele não está nem mesmo definindo quais livros são desse cânon. Quando foi eu vou dizer uma coisa. O que é um critério autoritativo de um cânon? O que é que decide o critério autoritativo? Não é uma opinião, por exemplo, porque, durante 3 séculos,
Você deveria saber, pelo menos, antes de falar bobagem, que o cano bíblico foi fartamente debatido, houve textos que foram, inclusive, questionados, textos que foram, inclusive, negados. Por exemplo, Apocalipse de João... Estou falando do Antigo Testamento. Não, mas eu estou fazendo... Não, mas tudo bem. E daí? Da mesma forma que os textos do Antigo Testamento foram questionados, por exemplo, os deuterocanônicos, como também vários outros, os textos do Novo Testamento também tiveram esse mesmo objeto de questionamento. Agora, mas eu estou falando... Peraí, calma lá. Fica quieto aí, fica calado. Putz, 280 anos de Cristo e você falando da igreja primitiva, cara, não estou entendendo a relação. Não, eu estou entendendo... Não, mas espera lá. O que você está dizendo é o seguinte, você está dizendo que Irineu de Anjos está definindo um cano. E ele não está Não falei isso, cara. Eu falei que ele disse que quem reconheceu a escritura foi o judeu e o pagão. Você acabou de falar isso. Ah, olha só os teus deuterocanônicos. Cara, vou dizer uma coisa. Todas as igrejas cristãs apostólicas têm os deuterocanônicos. Já começa por aí. Então, pronto. Então, para de falar besteira e vai estudar sobre a história do cânon bíblico, porque você não tem porra nenhuma. E mas você não respondeu a minha pergunta. Não, você não respondeu a minha pergunta. Não, eu fico puto com a sua desonestidade, sabe por quê? Porque você gosta desse joguinho retórico, a gente percebeu sua malícia. Você não respondeu porra nenhuma naquele debate, só ficou enrolando. Faz a pergunta que eu te respondo, mano. Você não escritura, você não sabia nem justificar sua escritura. Você então, chama de magistério uma igreja primitiva. Você chama de magistério uma igreja primitiva que não tinha nem papa. E você vem falar que eu cometo o histórico. Pera lá. Você já tá. Olha, você já incluiu outra coisa para eu refutar. Pera lá. Existiam os apóstolos, tá? E dos apóstolos surgiram as chefias apostólicas, chamado sucessão apostólica, que está em Irineu de Lyon e que você nega. Então, Irineu de Lyon... Posso refutar? Posso refutar? Pera lá. Não te dê a palavra. Você, é o seguinte, para você adulterar Irineu de Lyon dizendo, olha, o cano bíblico já está definido em Irineu de Lyon, isso serve. Prova que eu adulterei. Sucessão apostólica, inclusive prova a sucessão que está lá em Irineu de Lyon, você nega. Então vai merda, cara. Posso responder? Posso responder? Ou você está em choque? Cara. Posso responder ou você está em choque? Tá em choque? Não, cara, você é um moleque. Posso responder ou você está em choque? Quer que eu te responda em Irineu de Lyon ou você está em choque? Posso responder? João, ele tá certo. João, é um bando de picaretas. Posso te responder sobre Irineu? Você está com medo de ser refutado? Pode? João. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Irineu fala da sucessão apostólica, você acha que ele está falando de infalibilidade ali? Por que ele fala de sucessão apostólica? Vamos lá. Sim ou não? Não consegue responder objetivamente? Não, me responda. Por que ele fala de sucessão apostólica? Porque ele chama os sucessores dos apóstolos, que eles falam que são os presbíteros. Para vocês, a infalibilidade repousa sobre o Papa. Ele fala da sucessão apostólica. Quer que eu abra o texto e a gente leia? Quer que eu abra o texto e a gente leia? Pera lá. Ele cita a sucessão apostólica. Pera lá. Você não leu o texto. Ele cita a sucessão apostólica. Pera lá, não, deixa eu falar. Você tá falando merda. Quando ele cita a sucessão apostólica... Eu vou abrir o texto, você vai ler comigo. Deixa eu falar. Quando ele cita a sucessão apostólica, o que ele está falando? Ele está falando, sim, de uma autoridade legítima para falar em nome da igreja e em nome dos apóstolos. Tá? Não tá. E quando ele eu te refuto dentro do texto. Claro que tá, meu filho. Tanta verdade que é sucessor dos apóstolos. Para de falar merda. Posso responder dentro do texto? Espera lá. Responde, João. Peraí. Quer que eu te responda lendo o texto? Eu vou mutar, só um minutinho, galera. Eu vou mutar o... Peraí, eu vou falar agora. Não, se não responder... Eu vou falar. Vamos colocar a ordem aqui nessa bagaça. Beleza? Então vamos lá. Pera lá. Peraí. Ouve, cala a boca. Ouve. Não, deixa ele falar. Eu quero ouvir a pergunta dele. Não, vamos lá. Eu vou colocar a ordem agora aqui. Desculpa eu falar aqui, a porra do canal é minha. É meu, tá? Então, peraí. Tá, vamos lá. Quando ele fala Eu tô falando, caramba. Cala essa boca. Quando ele fala de sucessão apostólica, ele está falando de um critério de autoridade distinto. Eu vou mutar conta. A gente pode ficar a noite inteira nisso aqui. Deixa eu ouvir, porque eu tô com o texto aberto aqui. Eu quero que ele me responda depois. Ele vai falar depois que eu terminar de colocar os pingos no... com o texto de Irineu de Lyon para confrontar. Depois que eu colocar os pingos nos is aqui. Tá? Peraí. Então, peraí. Tá certo? Eu vou falar. Ele saiu. Então, o que acontece? Se ele quiser voltar, é o seguinte. Ele reclamou do João e ele tá certo. Ele falou, o João não me respondeu uma pergunta. Porque na hora que o João vai responder, o cara não deixa o João concluir. Então, dessa maneira, é fácil você chegar, abrir uma live no seu canal e falar assim que ninguém tá te respondendo nada.
Na hora que o cara tá dando a resposta, ele interrompe toda hora e aí mandando os outros calar a boca, que tirou o argumento da bunda, mas ele não mostra as merdas que ele fala da bunda que ele tirou, né? E a gente sabe de onde foi. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Eu preciso... O link tá aí, se ele quiser ele sobe de novo, tá? Mas a partir de agora, cansei da falta de educação desse rapaz, que não deixa ninguém responder nem terminar raciocínio, tá? Por quê? Porque ele sabe que vai ser refutado e ele precisa dessa estratégia para calar ou cercear qualquer um aqui que venha dar uma resposta que vai refutar ele. Beleza? Então pode concluir aí o João e os demais. Mas se ele subir de novo, vai ser assim. Não, o problema é que assim, a gente faz uma pergunta para ele fechada, aí ele fala, para com essa sua retórica. Mas que retórica? Eu só fiz uma pergunta. Então o cara que acusa a gente de não responder pergunta, ele tem medo de responder pergunta. O que eu queria fazer? Eu queria que ele tentasse defender sucessão apostólica e Irineu para mim, que eu ia mostrar o texto para ele e mostrar que não tem nada de sucessão apostólica ali. E o cara sai. Não, e detalhe, ele passou 10 minutos para formular uma pergunta. A pergunta não porque você mentiu, porque você... Mas não é a pergunta. A pergunta dele é, se a igreja não é infalível e os dogmas eles não são infalíveis, qualquer pessoa pode contestar. E olha como ele é desonesto, como ele é desonesto, ou ele não consegue raciocinar o mínimo. Eu usei o caso lá de Ptolomeu, falando que o Irineu, ele dá um relato ali de que os judeus e os pagãos reconheceram as escrituras como inspiradas. Eu não falei de cânon ali. Eu falei que nenhum dos deuterocanônicos eram escritos. E ele não consegue responder, por quê? Porque ele diz que quem reconhece o cânon é a Igreja Católica. Eu estou falando de 280 e poucos antes de Cristo. E outra coisa, então, ele está falando com a opinião dele ali? Nesse texto aí ele fala assim, a minha opinião é essa. Ele diz alguma coisa nesse nível? Não, aí, então, exatamente. E na hora de falar de sucessão apostólica, que ele vai distorcer Irineu, aí ó, a sucessão apostólica aqui. E aí? Vamos ou não vamos? Vamos lá. Portanto, a tradição dos apóstolos que foi manifestada no mundo inteiro pode ser descoberta em toda a igreja por todos que quiserem ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e seus sucessores até nós. E eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando. Qual é essa gente vai delirando? São os gnósticos. Por quê? Exato. Porque a autoridade dos... Calma lá. Porque a autoridade dos bispos, ou presbíteros, como você queira chamar, tá? Porque aqui a terminologia ela se confunde. O fato é o seguinte, o fato é que Irineu de Lyon fala da sucessão apostólica como um critério de autoridade distintivo, de guardião da tradição, de guardião do magistério contra os gnósticos. Então ele fala claramente que esses bispos ou esses presbíteros, claro que a terminologia aqui tem aspectos análogos, quando ele fala da autoridade dessas pessoas, ele está afirmando justamente um critério de legitimidade a quem você tem que confiar no sentido da transmissão da doutrina cristã. Então, da feita que você está... Para lá, vou ler. Vamos lá. Ora, se os apóstolos tivessem conhecido... Eu estou sendo de boa e estou deixando você ler. Não, você não quer ler o texto de Irineu? Vamos ler. Ora, aqui vamos acabar com a frescura. Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e os tivessem ensinado exclusivo e secretamente aos perfeitos, no caso os gnósticos, sem dúvida... Deixa eu colocar aqui o carregador. Deixa eu colocar o carregador aqui, que o celular está carregando. Peraí, vamos lá. Deixa eu colocar o carregador. Peraí. Sem dúvida, eles teriam confiado antes a mais ninguém aqueles os quais confiavam as próprias igrejas, ou seja, ele está reafirmando a autoridade da igreja. Com efeito, queriam que os seus sucessores, aos quais transmitiam a missão de ensinar, fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, porque agindo bem, seriam de grande utilidade, ao passo que se falhasse, seria a maior calamidade. Mas visto que seria uma coisa bastante longa elencar, numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos a maior e mais antiga e conhecida de todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos, refutaremos todos os que de alguma forma, quer porém fatuação ou vanglória, quer por seguir ou por doutrina errada, se reúne prescindido de qualquer legitimidade. Legitimidade de quê? Da autoridade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, no caso a Igreja de Roma, por causa de sua origem mais excelente, toda a Igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos.
né? Então aqui ele fala da história da igreja e tudo mais. Por que ele fala da história da igreja? Porque ele quer legitimar a questão da autoridade em detrimento dos gnósticos, que são um corpo estranho da igreja. Posso falar? Pode. Ok, obrigado. Olha lá. O que você desconsidera, Conde, é o contexto principal da obra. Olha como que começa a obra. Ele vai descrever como os gnósticos defendiam que a doutrina deles era apostólica. Veja bem. Dizem que Jesus falou reservada e secretamente aos discípulos e aos apóstolos, mandando que eles transmitissem essa doutrina somente aos que julgassem dignos e acreditassem neles. Quando são vencidos pelos argumentos tirados das Escrituras, retorcem a acusação contra as próprias Escrituras, dizendo que é texto corrompido, bem semelhante ao que aconteceu no nosso debate, que não tem autoridade do texto, que se serve de expressões equívocas, como você fala da Trindade, e que não podem encontrar a verdade nela os que desconhecem a tradição. Com efeito, dizem eles, a verdade não foi transmitida por escrito, mas por viva voz. Agora você entende o contexto quando Irineu está falando o seguinte: olha, nós conseguimos rastrear aqui a sucessão de bispos, porque vocês, gnósticos, estão falando que essa doutrina passou de ouvido para ouvido, mas nós que conseguimos rastrear até os apóstolos, não tem nada de infalibilidade aqui. Nunca ouvimos essas doutrinas dos presbíteros que foram comissionados a ensinar. Nada sobre infalibilidade. Você está dizendo que a doutrina guardada, que é a tradição dos apóstolos, é uma doutrina falível. Eu não falei isso, cara. Da onde você tirou isso? Se você está... Aqui nós estamos num raciocínio circular que você criou para si mesmo. Porque, primeiro, vamos lá. Se Irineu de Lyon está estabelecendo os critérios da autoridade, ele está estabelecendo os critérios distintivos da igreja em relação àqueles corpos, ou aquelas pessoas que são estranhas a ela. E ele está afirmando claramente que na pessoa dos bispos existe o papel de magíster. E esse papel de magíster implica o quê? O resguardo da tradição apostólica. E essa tradição apostólica, ela é uma tradição viva e é uma tradição infalível. E não só isso, a igreja também é orientada pelo Espírito Santo. O que acontece, por exemplo, tanto em você como em Gaião, é que vocês negam, vocês negam, o que é mais patético, vocês negam o caráter espiritual da igreja que está na Sagrada Escritura. Ninguém fala isso. Você fala, sim, claro, você disse que a igreja pode errar em matéria de fé moral, então pronto. Então, se ela pode errar em matéria de fé moral, então logo a igreja não é confiável. Vocês ficam num raciocínio que eu estou sem fim. Pera lá, olha só, o argumento do Gaião foi engraçado, porque quando ele fala de várias tradições... Pera. Quando ele fala de várias tradições que remodelam o texto bíblico, ele está claramente reconhecendo aquilo que a pessoa fala, que o texto bíblico é indissociável da autoridade que o estabelece. E isso é tão evidente que a argumentação de vocês de querer tirar a escritura desses critérios de autoridade, só resta realmente cinco pessoas com opiniões diferentes sobre a escritura. E contraditórios. Por quê? Porque a igreja, quando Irineu de Lyon fala da questão da sucessão episcopal, ele fala dentro do critério de uma autoridade, do critério de unidade e de indefectibilidade. Ele não vai dizer, por exemplo, que os bispos... Ele vai dizer o seguinte: os bispos que têm a missão de salvaguardar o depósito fidei, né, eles contrapõem os gnósticos justamente porque não reconhecemos entre os bispos os aspectos que os gnósticos pregam. Então aqui nós temos uma distinção clara entre a autoridade da igreja e a autoridade dos hereges. É simples. Só que, Conde, ele não está, olha, veja bem, ele não está falando assim, ó, gnósticos, vocês estão errados porque vocês não são presbíteros ou vocês não estão com a igreja. Eles falam o seguguinte, vocês estão errados. Não são com a igreja. Eu sei que eles não são. Eu sei que eles não são, mas ele está dizendo o seguinte. Não. Posso falar? Vamos lá. O que ele está falando? Vocês estão errados porque a interpretação de você está errada, e não condiz com a interpretação dos presbíteros.
É isso que ele diz. Só que em momento algum, Conde, quando ele fala da sucessão apostólica, ele está falando, olha, a autoridade infalível passou para esses presbíteros e eles gozam de infalibilidade. Isso é você pegando o dogma papal de 1700 e pouco e projetando numa igreja que nem tinha papa. Detalhe, se ele estiver defendendo a infalibilidade, como diz o dogma da infalibilidade papal, repousa sobre o papa. Ele está falando de presbíteros. Aí o que você faz? Você pega... confusão mental, cara. Ele fala da igreja de Roma, em que todos devem se sujeitar, e você fala essa besteira, cara. Ele fala isso no texto? Ele fala isso no texto? Mostra pra mim no texto. Eu li pra você agora mesmo, você nem prestou atenção. Ele fala que é... Não, ele fala o seguinte, que seria difícil elencar todas as sucessões apostólicas. Ele vai citar a mais excelente de todas, que é a igreja de Roma, e que todas as igrejas devem se sujeitar a ela, porque guarda melhor a tradição dos apóstolos. Então, o que você está falando não tem vínculo com o texto de Leão. Isso prova que você pegou de forma muito esporádica o texto e você não leu o conjunto do texto. Veja, eu li a obra inteira, eu li a obra inteira, eu posso me certificar. Então você não entendeu, porra. Você não entendeu, porque olha só, quer dizer, você não sabe... Deixa ele falar, vamos lá. Por que Irineu de Lyon afirma a autoridade de Roma? Já falei pra você, ele não está defendendo infalibilidade papal, você está pegando um dogma de 1700... Por que ele está afirmando a autoridade de Roma? Eu vou responder de novo, porque eu fiz um baita de uma resposta para você, parece que você não satisfez. Os gnósticos, eles falavam que eles receberam uma doutrina... Não, essa pergunta, não tô respondendo. Por quê? Eu estou respondendo por quê? A igreja de Roma é a mais excelente... Responde, João. Onde? Olha, eu vou explicar de novo para você. Ele começa o livro abrindo com o seguinte, quem são os gnósticos? São um grupo de pessoas... Eu não estou falando de gnósticos. A obra é sobre os gnósticos, cara. Vou responder. Deixa eu responder a pergunta. Por que ele fala da sucessão apostólica que você projeta infalibilidade, mas não tem nada ali? Eu não estou acreditando nada, eu estou fazendo uma pergunta. E eu estou te respondendo. Se você deixar... É isso. O Conde, ele trabalha nesse modus operandi. Eu construo a pergunta. Por que o Irineu de Lyon fala que a igreja de Roma é a mais excelente de todas? Ele está construindo um raciocínio. Cara. Vamos botar cronômetro. Se eu não consigo falar, ele ganha o debate. É assim que funciona. Vamos botar cronômetro, resolve o problema. Você não responde a pergunta, você enrola. Tá bom, eu vi você respondendo o Gaião, quando você foi bem objetivo, respondendo o Lucas também. Mas vamos lá. Onde? Os gnósticos... Não, eu sou objetivo. Eu coloco os problemas... Bota cronômetro, Marizuela. Chega essa pensada. Galera, faz o seguinte, ô Rolando Lero, você, sinceramente, eu não sei colocar. Faz o seguinte, vocês são tudo... Eu controlo um cronômetro aqui.